Olá, seja bem-vindo a mais um programa Despertar da Consciência. Eu sou Carla Mendro e este programa vai falar sobre o livro O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Estou na presença do Sebastião Camargo. Tudo bem, seu Sebastião? Agora melhor, aqui na TV Mundo Maior, chegando até você que nos dá a oportunidade de ser útil. Que Deus nos abençoe em mais essa jornada e que possamos entender melhor o que significa esta causa e efeito, né? Se isso está em Deus ou fora dele. Exatamente, seu Sebastião. Então, explica pra gente o que são essas forças, causa e efeito. Por oportunidade da questão 14 do Livro dos Espíritos, na época não foi possível perceber um Deus como nós percebemos hoje. Até porque a doutrina dos Espíritos ela está em perene construção. Mesmo que seja uma doutrina que existe de toda a eternidade, conforme está na questão 145 do Livro dos Espíritos, e Allan Kardec relembrando essa veracidade em outras facetas de sua obra, nós percebemos na atualidade que não há como hoje imaginarmos Deus sendo a causa e o efeito estar fora dele, ele sendo o autor e a obra estar fora dele. Por isso, tanto a causa quanto o efeito, hoje se percebe que estão em Deus. Então não tem como pensar de outra forma, porque antes acreditávamos um Deus antropomórfico, que criava a obra fora de si. Hoje nem acreditamos, nem conseguimos nem mensurar um Deus criador, mas um Deus que é a própria criação. Hoje nós sabemos que os arquitetos a nível cósmico são os Cristos. Ele delega funções e são eles que constroem o que nós chamamos ou compreendemos como natureza, onde se dá todas essas mutações da variedade dessa unidade que sintetiza tudo. Quando o senhor diz que são os Cristos, explica melhor essa frase. Então, quando Allan Kardec coloca em A Gênese, já mais tarde, já compreendendo o que estava na questão 14 e ampliando as possibilidades, ele mostra que Deus é a unidade e, ao mesmo tempo, a variedade. Essa unidade que, segundo Leon Denis, também mais tarde, em O Grande Enigma, Camille Flammarion, em Deus na Natureza, e vários outros pesquisadores da época, eles entenderam que a unidade sintetiza tudo. Tudo que existe é Deus. Nada existe fora dele. Agora, nele, segundo Carlos Torres Pastorino, na obra A Sabedoria do Evangelho, nós vemos que os Cristos seriam os gerenciadores de dimensões cósmicas. Então, a nível imediato, os seus gerentes imediatos que executariam seus decretos seriam esses Cristos que gerenciam as dimensões cósmicas. Mas dentro de cada dimensão, os universos são infinitos. Então, existem gerenciadores ou arquitetos a nível de universos, a nível de nebulosas, a nível de galáxias. Cada setor desse cosmos existe gerenciadores como existe no nosso corpo. Então, cada sistema, uma consciência gerenciadora, assim como cada órgão, cada célula e tudo mais. E em nós, como é que fica essa interação de causa e efeito, essas forças? No espírito, ele sintetiza todas as suas vivências, tanto a sua realidade imutável, que na essência Deus é imutável, na expressão ele é mutável, material e etc. Então, em nós, espírito, a consciência, a síntese de todas as nossas vivências, mas na essência, na parte mais nobre, o espírito é imutável. Mas quando ele emana de si parte da sua essência, nós chamamos de mente, que seria a natureza em nós, nós já percebemos que a mente já é um universo em constante mutação. E ela constrói, ao exteriorizar-se, o universo perispiritual, que seria o efeito desta causa mental. Embora a causa da mente é o espírito, ela já seria o efeito. E nós vemos que o perispírito é a causa e o corpo físico é o efeito. Então, em nós também, causa e efeito vai depender de onde estamos olhando. Se olharmos em relação ao mais periférico, veríamos que o corpo físico é o efeito, o perispírito seria a causa. Olhando o perispírito em relação à mente, ele seria o efeito, ela seria a causa. Olhando para ela em relação à consciência é a causa, a mente é o efeito. Então, assim, tanto Deus como nós, criaturas divinas, somos
causa e efeito. Isso dentro do nosso universo. Mas se olharmos agora em relação a nós, o todo, o espírito, em relação a Deus, nós somos o efeito, Ele é a causa. Porque nós somos exteriorizações do seu pensamento, da sua vontade. Nós estamos na natureza, onde nada se perde, tudo se transforma. Mas essa parte essencial, nós já chamamos de uma unificação dessa essência com o próprio arquiteto, que é o tudo está em tudo, e ao mesmo tempo percebemos que Deus está em nós. Se o reino de Deus está em nosso íntimo, é justo pensar que Ele é vamos falar assim, a força gerenciadora desta essência consciencial em nós. Eu não vejo de outra forma, senão o Cristo como essência que nutre e norteia a nossa própria consciência. E se Deus gerencia os Cristos, é justo pensar que Ele está em nós. Por isso vemos o Cristo interno em nós e o Deus cósmico também. Então esse Cristo cósmico e o Deus cósmico é a nossa própria realidade, já que sintetizamos com um fascículo de luz dessa consciência, né, que a tudo sintetiza, e por nossa vez vemos essa realidade a nível micro em nós também. Sr. Sebastião, tudo o que acontece na nossa vida tem interação com o espírito? É uma causa que envolve o espírito? Assim como a consciência cósmica, ao expressar o seu pensamento, a sua vontade, ela exterioriza isto por meio dos Cristos cósmicos, o espírito, ao expressar-se, segundo Joana de Ângeles, na obra O Despertar do Espírito, ele expressa-se por meio do eu superior, que é o chamado Cristo interno. E quando lembramos de Jesus, que ele falava, e ficou muito claro, não sou eu quem faço as obras, o Pai as realiza através de mim. E Paulo de Tarso, até um X, fazia o que ele julgava ser correto. Mas de um momento para frente, ele falou para os da retaguarda, sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele, sede vós iguais a mim, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então nós vemos no Espírito, quando a consciência se expressa por meio do Cristo interno, ela vai atuar no universo mental, que é o que nós chamamos de natureza no Espírito. E a partir desse desejo manifestado, nós chamamos de reencarnação. Nós vamos encarnar ou reencarnar um conteúdo. No caso, Joana de Ângeles mostra que é um ponto dessa consciência pura ou dessa autoconsciência pura que vai reencarnar no centro da consciência individual, que é o laboratório onde nós estamos experienciando a atual personalidade. É o que nós chamamos de alma encarnada. Só que essa alma, para expressar-se, para enfrentar e sublimar as experiências de outras etapas, já que sintetizamos incontáveis etapas em nós, ela vai precisar de veículo de expressões. E um desses veículos, o veículo essencial de expressão da mente, é o perispírito. Então ela vai precisar confeccioná-lo a partir do seu próprio conteúdo, a parte indestrutível. E a partir das energias do meio onde ela vai atuar, a parte que nós chamamos de duplo etérico para assessorar o corpo físico. E a parte da energia física que vai compor o laboratório onde as suas expressões, as suas experimentações vai se dar com mais evidência, também é constituída de elementos do meio, para que haja interação não só com as energias, com os alimentos, com as pessoas, mas com todas as coisas, e nessa interação ele experimenta o que se propõe e colhe os resultados. E essa aferição desses resultados vai possibilitando que ele vai encarnando novos conteúdos, conforme está no Livro dos Médiuns, que o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo, e ele vai reorganizando conforme vai acontecendo cada etapa vivenciada. Eu tive uma dúvida com a palavra que o senhor usou, duplo etérico, é isso? Exato. O duplo etérico é um universo fluídico. A parte que nós chamamos de princípios vitais existe antes do corpo físico. A parte que nós chamamos de fluido vital nesse duplo etérico, ela está na mesma dimensão do físico. O físico estaria mergulhado dentro dela. Então a parte anterior, que o antecede, vai transformar-se nas energias atômicas moleculares. E a parte que nós chamamos de fluido já é esse universo mergulhado para revitalizar o físico. Já no espírito, a parte posterior, nós chamamos de energia vital. É a energia que organiza e mantém essa vida, tanto física quanto a vida nesse duplo etérico. E a energia do próprio duplo etérico é a energia, às vezes, exteriorizada da mente, vindo da consciência,
interagindo com o fluido universal, o fluido cósmico, e condensando essa energia que nós chamamos de força do Evangelho ou força que gera e nutre, para depois ela transformar-se, mais tarde como virtudes, em lei que normatiza. Esse fluido universal é o mesmo fluido que a gente coloca nas águas, seja depois do passe, durante o Evangelho? É o mesmo? Podemos falar que é uma mutação deles. Quando nós pensamos, quando nós exteriorizamos por ação de nossa vontade a essência de nossa consciência, quando ela atinge o laboratório mental, ela já se transforma num fluido, segundo André Luiz. As nossas emoções também. E são essas emoções, são esses pensamentos que vão interagir com esse fluido universal, trazê-lo para dentro de si, transformá-lo em matéria mental e depois criar o que nós chamamos de bioenergia, que são os elementos subatômicos para a construção da primeira parte do duplo etérico, que são os princípios vitais. São esses princípios vitais elevados ao nível de fluido vital que vai interagir com a água e alterar a sua estrutura molecular, na chamada magnetização da água ou fluidificação, se assim preferir. Entendi. Eu tenho uma outra dúvida. Eu vou te perguntar sobre Deus sendo causa e efeito. Mas a gente vai tomar uma água, daqui a pouquinho a gente volta com o Sebastião respondendo. Foi?